Então vamos lá. Dando sequência nessa série, nós vamos falar sobre a grande comissão, tá bom? Vamos lá então. A grande comissão foi a ordem que o Senhor nos deu, né? Algumas coisas Jesus ensinou, ou na verdade muitas coisas ele ensinou, mas uma específica ele ordenou, ele deu direção. E é por isso que nós entendemos que a grande comissão é uma ordem. Podemos chamar também de grande ordenança. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã mais uma vez reunidos em Teu nome. Pastores, líderes que têm no coração um desejo, Te agradar, alegrar o seu coração, cumprir a Tua vontade, cumprir o Teu querer. Eu peço, Deus, que nesse dia de hoje a Tua palavra possa descer aos nossos corações, que haja fluidez, que haja graça, discernimento do Espírito Santo. Deus, aquilo que for ministrado, Teu Espírito possa ministrar ainda mais no coração de cada um. É o que eu lhe peço. Amém. Então vamos lá, dando sequência. Eu queria fazer uma enquete aí, rapidamente, 3 pessoas pudessem se manifestar. Você tem um sonho? Qual o seu sonho? Você pode compartilhar esse sonho? 3 pessoas, quem vai ser a primeira? Quem será o Eu primeiro a posso? compartilhar? Pode. Vai lá, pastora Ilma. Bom dia, queridos, a paz a todos. Depois de muitos anos servindo ao Senhor, de uma maneira assim surpreendente, tem queimado no meu coração um trabalho bem específico com mulheres. E se tratando do nosso ministério, como eu voltei para Brasília agora, eu estou sonhando com uma mesa de mulheres. Eu já estou orando por isso, já pedi a autorização, né, do pastor Igor para abrir essa mesa. Já tem uma companheira de oração que a gente está orando para que isso se realize. Ontem eu fiquei muito feliz porque eu já tive contato com uma primeira pessoa, uma primeira mulher, muito sofrida, desviada do Evangelho, e com 46 anos de Evangelho, seguindo a Jesus, nos últimos meses, eu tenho experimentado uma alegria, assim, como se fosse uma nova convertida, Uhum. uma alegria, um desejo muito grande e começar a trabalhar com mulheres que precisam de apoio, que precisam de Jesus, que precisam conhecer a verdade. Amém. Isso tem queimado no meu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que benção. Amém. E não vai ser só uma mesa, viu, pastora? Vai ser muitas mesas, muitas e Amém. muitas mesas de mulheres em Recebo em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém? Mais alguém quer compartilhar algo conosco? Um sonho? Faltam 2 pessoas. Vamos lá. Sem medo, sem timidez, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Cadê? Mais uma pessoa. Vamos lá, gente. Eu aqui, pastor. Vai lá, Sabarense. Bom dia. Bom dia. Eu tinha um sonho, né? E o meu sonho principal era a conversão dos meus pais.
Eu aceitei o Senhor Jesus muito novo, aos 12 anos de idade. Logo quando eu aceitei o Senhor, pela religião, né, o catolicismo muito forte na família, meu pai me colocou para fora de casa. E passei, assim, né, uma semana praticamente, e até que minha mãe me trouxe de volta, né? Papelzinho lá para passar. Você vai sair, né? Sim. Vocês vão buscar, tá bom? E aí, desculpa. É, e aí, com o passar dos anos, né? Minha mãe aceitou Jesus, batizou, e meu pai ainda faltava. Meu pai ainda estava numa situação muito crítica, né? De saúde. E graças ao Senhor eu pude ver ele aceitando o Senhor e sendo batizado antes dele falecer. Amém. Esse sonho foi concretizado. E o meu sonho, assim, atual hoje é a multiplicação da célula, né? Tem um ano que eu tenho empenhado, tenho vivido, tenho chorado por almas, né? Aqui aqui em Trindade. E esse sonho está próximo de concretizar também. Amém. 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 Em nome de Jesus. Muitas almas para Cristo. Muitas almas para Cristo. Que benção. Jailson, por favor, ou Sandra, vamos lá? Eu sonho em ver os nossos amigos aqui rendidos ao Pai. Aos olhos naturais parece impossível, mas nós servimos ao Deus do impossível, né? Então, nosso sonho hoje, meu e do Jails, é ver os nossos amigos aqui rendidos totalmente ao Pai. Uhum. Amém. Que benção, que benção. Glória a Deus por isso. O Jefferson também ia falar. Jefferson, você ligou e desligou o microfone. Pode falar rapidinho, Jefferson. Amém. Bom dia a todos. Paz. Eu tenho um sonho já há um tempo e em alguns momentos parece estar muito próximo de acontecer e ao mesmo tempo às vezes parece que fica um pouco distante. E que é voltar para o campo, né, com recurso próprio. Então, é algo que tanto abençoa o ministério, como também a minha família, o cuidado pessoal, né, de cada um. Então, eu tenho sonhado com isso e tenho visto assim algumas possibilidades, mas ainda muito longe. Mas eu sei que Deus pode abrir as portas e, como da água para o vinho, isso acontecer, né? Mas é o que queima o meu coração é poder voltar para o campo com recursos para realizar coisas ali, para poder abençoar pessoas, sabe? Sem ser pesado, né? Produzindo algo. Então, é o que eu tenho sonhado e tenho clamado a Deus assim todos os dias. Amém. Amém, Jefferson. Em nome de Jesus vai acontecer, em nome de Jesus. A Romênia vai viver um avivamento através da sua vida ainda. Em nome de Jesus, eu creio nisso, viu? Eu acredito no seu sonho. Rafael Oliveira, quer falar rapidinho um sonho seu, Rafael? Que bom te ver aí, meu querido. Meu irmão, paz, tudo jóia, paz do Senhor para todos. Quer Então, compartilhar um sonho aí conosco, rapidamente? Um sonho que você tem? pastor, atualmente eu tenho um sonho assim. Hoje eu moro num quarto, né? Que eu tô morando em Boston. E eu tenho um sonho de morar numa casa, numa casa, para eu poder receber pessoas, receber missionários, para poder também estar fazendo durante a semana um dia de oração, um final de semana, para receber as pessoas, porque aqui tem muitas pessoas que estão afastadas do Evangelho, chegaram aqui e se afastaram. Tem muitas pessoas vivendo uma solidão, às vezes até uma depressão por conta de estar sozinho. Então eu tenho esse desejo de estar morando numa casa só para poder receber e fazer um trabalho assim, sabe? Para estar Uhum. louvando, para estar conseguindo pessoas ministrando a palavras, né? A palavra Amém. para essas pessoas, para elas se sentirem acolhidas, elas terem um ponto, um lugar de refúgio, sabe? Amém. Ponto Amém.
para ir ali, para poder desabafar, para poder contar como está a vida, porque eu tô solo aqui, tô sozinho aqui, e eu sei a dificuldade que é estar Amém. sozinho. Amém. Deus vai te dar esse sonho, viu, Rafael? Conheça seu coração, no nome de Jesus, viu? E Amém. quando entrar no paraíso, lembra de mim, hein? Quando tiver a casa, guarda um quartinho para mim. Com certeza. Deus abençoe, Rafael. Amém. Vamos lá então, irmãos, sonhos. Nós precisamos sonhar. O sonho é uma partícula da visão de Deus. Nós não podemos deixar de sonhar. Eu quero declarar em nome de Jesus, nesse dia de hoje, que os seus sonhos sejam restaurados, que a visão que estava entorpecida, a visão que estava turva, ela possa ser clareada em nome de Jesus nesse dia de hoje. É necessário sonhar. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? Qual que é o sonho de Deus? O que está no coração de Deus desde sempre? Em Gênesis 1, 28, Deus olhou para o homem e sonhou com o homem. Desejou algo para o homem. E ele disse, Deus os abençoou. Ele disse, sejam férteis e multipliquem-se. O alvo é que nós venhamos a multiplicar. Naqueles dias, biologicamente. Hoje, o alvo é multiplicar essa nova vida, é multiplicar aquilo que está no nosso coração. Foi dado poder, foi dada autoridade. Em Gênesis 9:1, para Noé, foi dito, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Mais uma vez, uma palavra de crescimento, de avanço, de multiplicação. Também foi dito para Abraão, em Gênesis 15, verso 5, levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, sonhe, assim será a sua descendência. Em nome de Jesus, o seu ministério, a sua vida, você nasceu para viver o propósito de Deus, para multiplicar, para encher a terra, para ganhar almas para Cristo. Apocalipse 7:9, nós temos um texto falando de uma multidão que ninguém podia contar. Sabe, ninguém podia contar. O desafio é esse, são almas para Cristo, ao ponto que ninguém possa contar. Esse é o alvo que o Senhor tem para nós. Em Mateus 18:14 está escrito, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Queria que você considerasse isso. Será que o tamanho da sua igreja está bom e você já não parou de sonhar em alcançar a sua cidade para Cristo? As dores, as lutas, as confusões com pessoas internamente, tantas situações que ocorreram no seu ministério, no seu chamado, tanto da igreja local ou missionário. Será que essas tantas lutas que você tem passado te fizeram parar de sonhar? Eu quero dizer para você, o Pai confiou a mim e a você a graça para multiplicar, para encher a terra dessa nova natureza que está em nós. Lá no céu é certo que haverá uma grande multidão. O Senhor sabe quem será salvo. Mas eu quero perguntar para você, será que você não deixou de sonhar em resgatar almas? Resgatar os pequeninos?
Ou então o seu sonho está míope, sabe? Ele está tão pequeno. No nome de Jesus, que nesse dia de hoje você possa ser restaurado nisso. Que o Senhor te leve a voltar a sonhar com almas e que Ele acenda no seu coração paixão pelas almas, paixão pelos perdidos em nome de Jesus. Vamos lá. Ainda em João 6,38 está escrito: não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Jesus veio do céu, ele veio como homem, ele cumpriu o propósito, não apenas redentivo, mas também para nos mostrar um caminho. Nós estamos aqui não para viver apenas os nossos sonhos, mas para agradar a Deus, para agradar a vontade daquele que nos criou. Esse deve ser o propósito da nossa vida, esse deve ser o sonho da nossa vida. E não importa se você hoje é bivocacionado, se você trabalha e está no ministério, se você é médico e está no ministério, se você é engenheiro e está no ministério, se você é empresário e está no ministério, não importa. Nós temos que usar tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para salvar vidas. Nós temos essa obrigação diante de Deus, mas isso não pode ser pesado. Em nome de Jesus eu ministro graça sobre a sua vida. Graça. E que toda ferida nos relacionamentos, ele possa vir ser sarado para que você venha cumprir esse propósito. O alvo do Senhor, para mim e para você, não é que nós venhamos dar pouco fruto. Não. Não são poucas almas. O alvo é muito fruto. Muitas vezes nós ficamos, sem saber como fazer, o que fazer. Mas sabe de uma coisa? Se nós entrarmos na dependência do Senhor, se nós buscarmos Ele de todo o coração, nós vamos dar fruto. João 15 diz que se você está nele e ele em você, você vai dar muito fruto. Olha o que João 15:8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha, como andam os seus frutos? Não tem fruto nenhum. Será que nós estamos sendo intencionais para viver o sonho de Deus? Será que nós estamos criando situações ou a gente ainda está naquele modo, eu não quero usar essa expressão, a gente está aguardando as pessoas entrarem dentro da igreja. Nós estamos ali aguardando. Quem for salvo vai entrar. Meu irmão, não foi isso que Jesus diz para nós fazermos. A direção foi outra. A direção foi outra. Nós precisamos ir. Precisamos bater na porta do nosso vizinho. Precisamos orar pelos nossos familiares. Precisamos fazer uma lista de 3, 4, 5 pessoas e não desistir dessas pessoas até que elas venham para Cristo. Nós precisamos gerar situações, um churrasco, um café, um bolo, um futebol, uma corrida, uma caminhada com essas pessoas não cristãs, gerando então, oportunidades para falar do amor de Deus.
Queria que você entendesse isso. Você conhece Mateus 28? A palavra é: vão, façam discípulos de todas as nações. A ordem é: vá. A ordem é: ide. A direção, a comissão é para ir, não é para esperar. Nós precisamos ir e não esperar. Mas nós estamos dentro da igreja, orando, esperando as pessoas virem. Irmão, é claro, nós não vamos parar de orar. Nós não vamos parar de buscar. Nós não vamos parar de clamar. Mas até quando você vai ficar só orando? Até quando você não vai dar um passo estratégico, treinando, trabalhando a sua liderança? Domingo à noite, você precisa incendiar o coração dessa igreja. Mas você não está incendiando porque talvez você não está incendiado. Sabe, nós precisamos rever. Se a igreja não existe para alcançar vidas, nós estamos fracassando na ordem que ele nos deu. Ele não nos pediu muitas coisas. Ele nos pediu que nós fizéssemos. E sabe, eu queria que você entendesse algo de maneira muito simples. E a linguagem que você quiser utilizar, utilize. Mas nós utilizamos uma expressão que é a escada do sucesso. O que é? É uma forma de facilitar o entendimento de como faremos para cumprir essa grande comissão. A comissão que está descrita aqui, ó. Vão, façam discípulos, batizando, ensinando. Daqui é extraído essa ideia de levar uma pessoa a não ser uma frequentadora, mas levar cada membro da sua igreja a se tornar comprometido. Cada pessoa que você ganhar, seja aqui ou nas nações, você precisa trazer ele para você. Depois você traz ele para um pequeno grupo. Depois você leva ele para um grupo maior. E aí você leva ele para Cristo. É uma crescente. Preste atenção, é claro que você pode ganhar uma pessoa de cara para Jesus. Fala de Jesus, você quer? Quer. Não quer? Então tchau, estou indo embora. Mas quando você gera vínculo, a pessoa passa a confiar em você. Quando você introduz ela num grupo de pessoas, ela vai querer o Cristo de vocês. Nós precisamos levar essa pessoa a fazer isso. Você acredita? Eu já disse isso. 70% dos pastores nos últimos 10 anos não fizeram nenhum curso de atualização. Nós não temos, nos aberto para crescer, estudar, aprender coisas novas, me leva a querer crescer. Mas nós estamos fechados. E sabe qual é o sintoma disso? Uma igreja fechada para o novo. Uma igreja que está vivendo há 30 anos atrás não é a cor da parede. É a falta de visão. A falta de visão. Uma das principais causas da igreja não crescer é porque falta visão. E eu não estou falando de igreja com propósito, igreja celular. Não, eu estou falando de visão de reino, de compaixão. Um pastor cego não pode guiar outro. Eu queria que você entendesse essa pequena escada. E, como eu disse para você,
Você pode redefinir isso como quiser. Mas observe, em Mateus 28, 19 e 20, nós vemos aqui, portanto vão. O passo 1 é evangelismo. Tem que evangelizar. Ir, gerar contato, gerar oportunidade, gerar aproximação, ser intencional para ganhar. Meu irmão, Jesus foi totalmente intencional quando ele veio nessa terra. Só que o passo 2, agora é o pós-contato. Agora não é evangelizar, é mandar uma mensagem, é perguntar se a pessoa tem algum pedido de oração, é marcar para orar com essa pessoa, é ensinar a Bíblia para ela, levar ela a uma confissão pública da fé dela, do batismo. Ela é preparar ela, sabe, para dar mais um passo. Aquilo que era privado agora está se tornando público. E aí você dá mais um passo. Você dá mais um passo e agora você vai preparar essa pessoa. Você vai treinar essa pessoa. Você vai gerar no coração dela um sonho. Assim como eu fiz com você, você vai fazer com outra pessoa. Ah, mas eu não consigo. Não, eu vou estar com você. Os primeiros momentos, as primeiras oportunidades, eu vou estar com você. Eu não te fiz para estar, sabe, refém, escravo a mim. Não, mas eu te fiz para transferir, eu te gerei, né, na fé, eu te gerei no amor de Cristo, para que você possa agora também reproduzir isso. Ensinar essa pessoa a tudo que Jesus ordenou. Esse é o discipular. O discipulado não é comunhão. O discipulado é, sim, uma comunhão, mas com o propósito de levar essa pessoa a viver a ordenança. E por último, você envia essa pessoa. Envia ela. Delega. Dá tarefa para ela. Sabe? De maneira clara. E continua acompanhando essa pessoa. Ela nunca vai estar só. Vai estar com você. Ela sabe que sempre vai ter você ali do lado. Se manifestar um demônio, ela pode te ligar. Se tiver uma situação que ela está insegura de orar para alguém que está com câncer, você vai lá. Meu irmão, mas deixa eu dizer para você. Se nós não entendemos o que Jesus disse, nós nunca vamos viver aquilo que Deus sonhou para nós. E a pergunta é, o que você está fazendo diante da única coisa que Ele te mandou fazer? Então eu montei um gráfico simples para que você veja. Você evangeliza, você cuida, você treina essa pessoa e você agora envia essa pessoa. E depois começa de novo o processo. Só que agora você vai estar supervisionando, cuidando dessa pessoa, preparando essa pessoa. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. É Cristo quem chama. É Cristo quem envia. Foi Ele que me chamou. Foi Ele que te chamou. E nós precisamos entender que o meu chamado e o seu chamado é pessoal. É inquestionável, mas também é intransferível. É pessoal. Por quê? Porque aquilo que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. Deixa Deus falar com você nessa manhã. O quão comprometido você está com
com a grande comissão, com o evangelismo. Pastor, não é o meu dom, eu não estou falando de dom, eu estou falando de comissão. Pastor, eu sou empresário, então use o seu meio para influenciar pessoas. Pastor, eu sou músico, então use o seu meio, o seu dom para influenciar pessoas. Sou professor, eu sou advogado. Deus não perguntou qual é a sua profissão. É pessoal. Está ligado à sua identidade de cristão. É inquestionável. É inquestionável porque, não, isso não é para mim. Eu não me sinto confortável. Eu fico com vergonha. Vou deixar isso para outro irmão. Tá, vai lá, cria um departamento de evangelismo e de missões, você vai ver que fracasso vai ser sua igreja. Faz isso, delega. Departamento de evangelismo, você vai ver que fracasso. Sabe por quê? Porque você está indo contra a palavra. A igreja inteira precisa evangelizar. Nós estamos fracassando diante da única ordem que Ele nos deu. Estamos terceirizando. Está errado. Está errado. Pessoas que estão vivendo da obra, mas que deixaram de fazer a obra há muito tempo. Eu viajei esse mundo inteiro e vi missionários que não ganham uma alma para Cristo e não são intencionais. Se tornaram agente de viagem. São agente de viagem. Recebem muito bem pessoas, mas não ganham pessoas para Cristo. Queria que você considerasse isso. Seu chamado não é só de ser pastor. Seu chamado não é para ficar pregando domingo à noite. Seu chamado é para ganhar almas para Cristo. O ir é imperativo. Fazer discípulos também é imperativo. Ou seja, não basta ir se você não vai dar sequência. Não adianta. Nós precisamos dar sequência nesse processo. O que torna o ir relevante não é a viagem, é o propósito. Sabe, você pode ir no mundo inteiro, mas se você não discipular, você não cumpriu o propósito. E o discipular, ele passa pelo cuidado, o treinamento e o envio. Pense nisso. De que vale viajar se você não está cumprindo a grande comissão? A missão continua. São 6.000 povos não alcançados no mundo. 1.800 línguas, ainda sem nenhum versículo bíblico. 100 etnias no Brasil, sem a presença de um missionário. Espalhados pela Amazônia, espalhado por esse Brasil. Existem lugares que ainda precisam. Mas, afinal de contas, eu estou com 50 membros, pago o aluguel, eu completo um pouco dali e daqui. É isso que Deus sonhou para você? Não pode ser. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Todos temos uma missão, um chamado na nossa vida. Não quero te acusar nessa manhã. Por favor. Por favor. Eu decidi na minha vida. Eu não quero ser um profissional da fé. Eu não quero ser um profissional da fé.
Eu preciso ganhar almas para Cristo. Eu me tornei por um tempo um profissional da fé, especialista em países e projetos. E hoje tudo que eu quero é poder ganhar almas para Cristo, batizar pessoas, treinar pessoas e enviar essas pessoas por todas as partes do mundo para fazer o mesmo. Glorificar a Deus é completar essa missão. Mas eu quero te fazer pensar, como anda a saúde do seu ministério? Como que anda a saúde do seu ministério? Tá tudo bem? A sua igreja, o seu chamado. Entenda, irmãos, não estou falando só de igreja. Há saúde aí. Os seus relacionamentos são intencionais e saudáveis. Queria que você avaliasse comigo, isso pode ser um grande ensinamento, especialmente para pastores de igreja, mas também para líderes, irmãos nossos no campo missionário. Você precisa avaliar a saúde do seu ministério, dependente do tamanho dele, da visão dele. Você precisa avaliar. Quando você vai no médico, se as suas taxas, os números, eles são altos ou baixos, dependendo da situação, os números, em todas as situações, os números revelam saúde ou doença. E não é sobre magnitude que eu estou falando. Eu estou falando sobre algo mensurável. Algo que você precisa mensurar, avaliar e apresentar diante de Deus. Exemplo. Quantas pessoas têm frequentado a sua igreja nos cultos de domingo? Você sabe? Quantas pessoas estão sendo, envolvidas na sua lista que você quer ganhar para Cristo? Nós chamamos isso de frequentadores. São pessoas que frequentam as nossas reuniões. Um pastor que não conta suas ovelhas, ele está errando no seu ministério. Porque o bom pastor contou as 100 ovelhas e faltou uma. E ele foi atrás dela. Você precisa ter na sua igreja uma equipe de pessoas. Você não precisa estar contando, mas elas precisam contar para você. Durante a semana, você precisa orar por elas, ter esse controle. Eu não sei se você trabalha com pequenos grupos, grupo familiar, se você trabalha com culto nas casas, com células, mas eu quero dizer para você, você precisa saber quantas pessoas estão frequentando. Saber o nome dessas pessoas. Segundo, essa pessoa que frequentava, ela precisa crescer. Então, o segundo índice de avaliação é quantas pessoas você batizou esse ano? Quantas pessoas que você batizou? Ah, pastor, eu não tenho nem ideia. Está errado. Porque se a pessoa frequenta a sua igreja e não batiza, você não cuidou. E 80% das pessoas que vão na igreja não voltam mais. Ela não vai voltar na sua igreja, não vai voltar no seu pequeno grupo. Não. Se você não ajudar ela a crescer, ela vai procurar outro lugar. Então presta atenção. O frequentador é aquele que foi evangelizado. O batizado é aquele que foi cuidado. Significa que você acertou no evangelismo e deu um passo para cuidar dele e levou ele até as águas. Você tem cuidado de pessoas?
Você tem olhado para a sua igreja e tem visto o crescimento não só de número, mas presta atenção, era um frequentador e agora batizou. Você precisa saber se está tendo esse crescimento. Terceiro, essa pessoa que batizou, ela precisa ser treinada. Se você não tem uma escola, se você não tem uma apostila, se você não tem um treinamento, se você só vive de campanha, eu quero dizer para você, a sua igreja terá somente frequentadores. Depois de 10 anos, você não vai ter discípulo, porque o discípulo ele é formado. E aí observe, era frequentador, agora batizou porque foi cuidado, e agora está sendo discipulado, treinado, e agora eu tenho um discípulo. Eu preciso saber quantas pessoas eu estou formando. E se você não tem o material, você precisa preparar esse material. Peça ajuda, busque ajuda, pergunte. O meu alvo aqui é que vocês cresçam, que vocês avancem, que vocês cumpram a grande comissão. E por último, esses líderes que você treinou, eles não vão ter só um certificado, mas eles vão botar em prática aquilo que você treinou eles, delegou eles, agora eles estão evangelizando outras pessoas. A igreja não pode ter só um pastor. A igreja precisa ter muitos pastores com P minúsculo. Aquele pastor sem o reconhecimento público, mas aquele pastor no sentido de que cuida. Cada discípulo precisa estar comprometido, cada líder precisa estar engajado com a grande comissão. Eu vou fazer o mesmo que fizeram por mim. Não existe amor sem serviço. Não existe serviço sem compromisso. Não existe compromisso sem renúncia, sem sacrifício. Que evangelho é esse que eu estou vivendo? Que igreja é essa que eu estou pastoreando? Agora, Jesus. Em João 13,17 diz, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão as que praticarem. Preste atenção. Felizes são aqueles que não apenas sabem, mas aqueles que praticam, aqueles que põem na prática, aqueles que obedecem. Em nome de Jesus, toda esterilidade ministerial, todo trauma ministerial, toda doença de enfermidade na visão espiritual, eu repreendo agora da sua vida em nome de Jesus, da minha vida. Eu quero ver os campos brancos. Nós precisamos ver os campos brancos, pois eles já estão brancos, preparados para a colheita. Eu queria que você considerasse tudo isso. Quero abrir aí 3 minutinhos para algum comentário, alguma pergunta. Nós vamos continuar falando sobre isso, mas eu queria que você entendesse a importância de nós todos juntos vivermos a grande comissão. Não está em mim, mas quando eu entendo isso, só em mim, não está só em mim, mas quando eu entendo isso, e eu cuido, e eu treino, eu empodero elas, enviando essas pessoas, aí nós vamos conseguir fazer essa grande tarefa.
eu assumi um compromisso. Eu quero que Jesus volte hoje. Eu quero que Jesus volte hoje. Mas se Jesus não voltar nos próximos 7 anos, até 2033, nós vamos dobrar o número de cristãos no mundo inteiro. E eu preciso de você. Nós precisamos de você. Sabe, nós temos que dobrar esse número. Os nossos primos, eu não quero falar o nome, tem alguns irmãos que estão em países de primos aqui. Os nossos primos, eles estão apenas 300 milhões a menos do que os cristãos no mundo. Nós precisamos ser mais intencionais. Alguém quer perguntar ou comentar algo?